Eu acabei de gravar um vídeo para o Instagram em que eu tava falando sobre aquela pergunta que o Chris Gardner do filme A Procura da Felicidade faz para um cara que muda a vida dele e como que é importante a gente fazer as perguntas certas e também para as pessoas certas, porque isso tem a capacidade de alterar toda a nossa trajetória. Basicamente, se você não assistiu o filme, ele tava divorciado, sem dinheiro, sem condição de cuidar do filho ali que era uma criancinha, não tinha dinheiro para comprar alimento direito, comprar comida. E um dia, andando pela rua, indo para algum lugar, ele vê um cara bem-sucedido saindo de um carro muito foda. E ele para o cara e pergunta com que ele trabalha, o que ele faz e o que ele precisa para fazer aquilo. E aí o cara fala que ele era, acho que, corretor da bolsa e que ele não precisava de faculdade, ele só precisava ser bom com números e pessoas. Então ele vai atrás disso. Ele entende que não existia uma limitação e que ele, eu só preciso ser bom com números e pessoas, tudo bem. E ele era, eu acho que ele era bom com números. Agora eu não lembro direito, mas eu, quando percebi isso assistindo o filme, eu falei, cara, que foda. Porque algo que sempre me marcou quando eu era pequena, eu assistia às vezes àquela, eu não sei se é TV Futura ou Rede Futura, e tinha uma propaganda que era assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E na época, como eu era criança, eu não tinha muita capacidade de entender a profundidade desse comercial e o que isso implicava direito na nossa vida. Mas daí, quando eu fui crescendo, e isso sempre ficou na minha cabeça, as coisas iam clareando. E quando eu vi o filme e eu prestei atenção nisso, eu fiquei, cara, é justamente esse o ponto. Muitas vezes a gente faz perguntas que não importam e ainda mais para pessoas erradas. A gente precisa saber o que a gente vai perguntar, se a forma como a gente está se expressando, ela de fato leva ao entendimento, ao resultado que a gente busca, e se a gente está ali fazendo a pergunta para uma pessoa que de fato pode nos ajudar ou nos trazer ali alguma forma de orientação, de direcionamento. Eu não sei se você utiliza inteligência artificial, mas se você utiliza, você ou não utilize e quer começar, você vai perceber a mesma coisa que eu percebi usando, que é quanto mais clara eu sou no meu comando, mais qualidade tem a resposta que ela me entrega. Então, se eu faço uma pergunta para ela e ao final dessa pergunta eu também coloco ali, me diga tudo o que você precisa saber para me dar a resposta da melhor forma possível. Isso altera completamente o resultado final daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu estou fazendo, que eu estou criando, ou que eu estou buscando resolver, ou buscando alguma clareza, entende? Então, muitas vezes a gente passa a vida toda presa em ciclos, presa em situações, em relações, porque a gente não está se fazendo as perguntas certas. Muitas pessoas eu conheço, inclusive, que estão há anos em um relacionamento que já não faz mais sentido, porque ela se pergunta, mas e todo o tempo que eu já investi nesse relacionamento? Ela não se pergunta, mas e todo o tempo que eu tenho pela frente, será que é mesmo com essa pessoa que eu quero estar? Entende como é uma pergunta muito mais poderosa? Se eu continuar com essa pessoa e nada mudar, pra mim ainda vai fazer sentido lá na frente continuar esse relacionamento? Existem tantas perguntas que são importantes, seja para relacionamento, para área profissional, para qualquer coisa na nossa vida. No vídeo que eu gravei pro Instagram, eu tava falando sobre a importância de a gente se perguntar sobre os nossos caminhos, sobre se perguntar sobre coisas muito essenciais da nossa vida, da nossa jornada. Então, coisas que o nosso mapa energético revela, por exemplo, será que existe uma forma. Será que eu tenho uma forma única de tomar decisões que eu sei que vão ser boas decisões na minha vida, que vão me aproximar dos meus objetivos, daquilo que eu quero viver? Será que existe uma forma mais alinhada, mais leve, mais rápido de eu alcançar os meus objetivos sem me desgastar, sem eu drenar a minha energia? Será que existe uma forma muito específica de eu saber se eu tô alinhada nos meus caminhos ou se eu tô fora deles? Será que eu sei quais são as minhas necessidades, os meus talentos, a minha missão nesse mundo?
Será que tem algo que me entrega essas respostas? E tem, o nosso mapa energético entrega essas respostas. E quando eu encontrei essas respostas sobre mim e eu comecei a de fato trazer o que isso significava para minha vida prática, todas as coisas que estavam sendo difíceis de lidar na minha vida ficaram mais leves e mais fáceis, porque eu tinha um direcionamento. E não era qualquer direcionamento, era um direcionamento prático e que fazia muito sentido, porque ressoava com a minha verdade, porque justamente é como eu funciono. Isso não significa que não tenha diversidades e medos e desafios também. Ai, eu quero espirrar. E desafios, porque nem toda decisão é fácil, nem toda conversa é fácil, nem nem tudo é fácil. Tem coisas que requerem de nós coragem e, enfim. Mas tudo na vida vai requerer isso. E quando a gente faz seguindo o nosso caminho, pelo menos a gente está vivendo os desafios que nos levam para onde a gente quer viver. E não desafios que nos afastam da nossa verdade, dos desejos da nossa alma, da vida que a gente quer viver. Que nos trazem mais frustração, mais desencanto, mais amargura, mais raiva. Então, que se a gente sabe que dessa vida a gente vai passar por desafios, que pelo menos a gente garanta que são os desafios certos, que são os desafios que levam ao nosso desenvolvimento e à nossa evolução. Porque existem desafios que só levam a gente para longe mesmo da nossa verdade. E aí, às vezes, é mais difícil voltar. Então, que você se faça as perguntas certas, que você busque referência nas pessoas certas, que você sempre tenha discernimento para adaptar as coisas que funcionam para você. E é isso. Se você nunca gerou o seu mapa energético, eu te convido a gerar. Vai estar no link da bio, baixar o seu relatório. Se você quer se aprofundar na sua dinâmica e também entender melhor os seus filhos, o seu marido, os seus pais, você pode também entrar no manual de funcionamento energético. Eu criei ele de uma forma muito amorosa e muito organizada, com uma metodologia que te ajuda a ter clareza também do que fazer, porque eu tenho pavor de conhecimento que você consome e não sabe o que faz com aquilo. Então, pode ficar tranquila que isso você não vai passar no manual, experienciar no manual. Por fim, te desejo um ótimo dia, que você seja muito feliz. Curte o vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida, sugestão de tema para os próximos vídeos. Algo pode ser até coisa pessoal, do tipo assim, Laura, eu fiz o meu mapa, eu vi que eu tenho XYZ, o que isso significa? Posso fazer um vídeo sobre isso? Aproveita que são pouquíssimas pessoas que assistem os vídeos, e aí você pode pedir coisas sobre você, tá bom? E aí, claro, né, que eu vou buscar responder de uma forma que seja útil para outras pessoas também, mas aí você aproveita. Um beijo. Se inscreve no canal se você não for inscrita. E até o próximo.